Acorda com o som do despertador, mas sente que mal pregou o olho. Cabeça pesada, zero energia e um dia inteiro pela frente. Parece familiar? É muito provável que você, tal como milhões de outras pessoas, seja vítima de mitos populares sobre o sono. Estas crenças populares são passadas de geração em geração, mas, na verdade, elas estão a roubar as suas preciosas horas de descanso. Neste vídeo, vamos desmistificar as 20 maiores ilusões sobre o sono. E eu prometo, depois de assistir, verá a sua almofada e o seu cobertor com novos olhos, e o mais importante, saberá como, finalmente, dormir a sério e de verdade. Já agora, qual foi o conselho mais estranho sobre o sono que alguma vez ouviu? Escreva nos comentários agora mesmo. No final do vídeo, vamos fazer uma comparação. Dormir não é apenas descansar. É um processo biológico extremamente complexo, durante o qual o nosso cérebro organiza a casa e o corpo recupera. Mas, durante séculos, antes do advento da ciência moderna, as pessoas tentaram explicar este processo misterioso da forma que podiam. Foi assim que nasceram os mitos, de observações, de superstições e de pura falta de entendimento. Alguns são inofensivos, mas outros podem causar danos reais à sua saúde e bem-estar. Hoje, vamos separar o trigo do joio, baseando-nos em estudos atuais de sonologistas. Prepare-se para se surpreender, porque muito do que achava ser verdade vai revelar-se apenas uma história para adormecer. Vamos começar por um clássico. O primeiro mito, que podemos compensar o sono da semana toda ao fim de semana. Parece tentador, não é? 5 dias a sobreviver à base de café e força de vontade, para depois, ao sábado e domingo, dormir até ao meio-dia para reabastecer as energias. Parece um compromisso lógico com o ritmo de vida moderno. No entanto, o seu corpo não é uma conta bancária onde se pode pagar uma dívida de uma só vez. A ciência diz-nos que a dívida de sono não é assim tão fácil de anular. A privação crônica de sono durante a semana perturba os seus ritmos circadianos, que são o relógio interno do seu corpo. Quando tenta recuperar ao fim de semana, desregula ainda mais esse relógio. Imagine que viaja de avião semanalmente para um fuso horário completamente diferente e volta. O seu corpo simplesmente deixa de saber quando deve estar acordado e quando deve descansar. Este estado é conhecido como jet lag social. Estudos demonstram que esta compensação não restaura completamente funções cognitivas, como a atenção e a velocidade de reação. Sim, pode sentir-se ligeiramente melhor, mas o seu cérebro continuará a não funcionar na sua potência máxima. Além disso, mudanças bruscas no padrão de sono podem aumentar os riscos de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. O que fazer então? Em vez de tentar saldar a dívida, evite acumulá-la. A melhor solução é manter um horário de sono e vigília constante, mesmo durante o fim de semana. Se, ainda assim, não dormiu o suficiente, uma sesta curta durante o dia é muito mais benéfica do que ficar a marinar na cama durante horas a fio. Assim, descansa sem desregular completamente os seus relógios internos. Vamos avançar. O segundo mito que está enraizado na mente de todos é: precisamos de dormir exatamente 8 horas. Este número tornou-se o verdadeiro padrão ouro. Se dormirmos menos, sentimos-nos culpados. Se dormirmos mais, consideramos que somos preguiçosos. Mas a verdade é que a necessidade de sono é tão individual quanto as nossas impressões digitais. Claro que, para a maioria dos adultos, o normal está no intervalo entre 7 a 9 horas. No entanto, é precisamente um intervalo, e não um número rígido. Algumas pessoas, graças às suas características genéticas, precisam realmente apenas de 6 horas para se sentirem alertas e produtivas. Já outras, por outro lado, são necessárias 9 horas e meia para uma recuperação total. O importante não é a quantidade,
mas sim a qualidade do sono e como se sente no dia seguinte. Se dormir 7 horas e acordar revigorado, cheio de energia e sem ter de lutar contra o sono durante o dia, então, para si, esta é a sua norma. Em vez de correr cegamente atrás do número mágico 8, preste atenção ao seu organismo. Experimente, durante uma semana, deitar-se quando sentir cansaço e acordar sem usar o despertador. Desta forma, conseguirá compreender a sua necessidade pessoal de sono. O critério principal é o seu bem-estar ao longo do dia. Se estiver alerta e produtivo, então está a dormir o suficiente, mesmo que isso não se enquadre nas convenções gerais. E aqui chegamos ao terceiro mito, e este é particularmente traiçoeiro. A ideia de que um copo de vinho ou outra bebida alcoólica ajuda a adormecer. Muitas pessoas adotam este ritual para relaxar depois de um dia cansativo. E é verdade que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, e por essa razão, pode acelerar o processo inicial de adormecer. Sente-se sonolência e conseguimos desligar mais depressa. No entanto, é neste ponto que os seus benefícios terminam e a dura realidade se instala. Assim que o corpo começa a metabolizar o álcool, a qualidade do seu sono deteriora-se drasticamente. A fase mais afetada é a de sono REM, movimento rápido dos olhos, que é criticamente importante para o processamento de emoções, memorização de informações e pensamento criativo. Devido a esta interrupção, é comum acordar à meio da noite e sentir uma certa agitação ou ansiedade. De manhã, mesmo após 8 horas na cama, a sensação é de que não descansou verdadeiramente. Além disso, o álcool relaxa os músculos da garganta, o que pode agravar significativamente o ressonar e até mesmo desencadear a apneia do sono, interrupções respiratórias breves e perigosas enquanto dorme. Desta forma, o álcool não o ajuda a dormir, mas sim causa um efeito sedativo que, na verdade, engana o seu cérebro. Ele acaba por roubar-lhe as fases mais cruciais e reparadoras do sono. Se o seu objetivo é ter uma noite de sono verdadeiramente reparadora, o melhor é trocar a taça de vinho noturna por um chá de ervas ou um banho quente. Estas são formas de relaxar, sem comprometer o seu descanso. Passemos ao tema do exercício físico. O quarto mito: treinar à noite faz mal ao sono. Esta ideia baseia-se no facto de que a atividade física aumenta a temperatura corporal e os níveis de adrenalina, o que, supostamente, dificultaria o adormecer. Em parte, isso é verdade, se estivermos a falar de treinos muito intensos e extenuantes, realizados imediatamente antes de ir para a cama. Por exemplo, levantar pesos ou um treino intervalado de alta intensidade, o chamado HIIT, meia hora antes de se deitar, pode de facto deixá-lo bastante agitado. No entanto, para a maioria das pessoas, o exercício moderado à noite não só não é prejudicial, como até beneficia o sono. Estudos demonstram que sessões noturnas de yoga, pilates, natação ou mesmo uma corrida calma podem melhorar a qualidade do sono e reduzir o tempo necessário para adormecer. O ponto principal aqui é a intensidade e o timing. A regra de ouro é terminar o treino pelo menos 90 minutos antes de se deitar. Durante esse período, a temperatura corporal e o ritmo cardíaco terão tempo de regressar ao normal. Além disso, o ligeiro cansaço físico e a redução dos níveis de estresse após o exercício ajudá-lo a relaxar mais rapidamente e a dormir melhor. Por isso, não tenha receio de praticar desporto à noite. Basta escolher o tipo certo de atividade e evitar treinar até a exaustão, mesmo antes de dormir. O seu corpo agradecer-lhe-á com um sono profundo e restaurador. Quem é que nunca carregou no botão soneca do despertador? Aqueles 5 ou 10 minutos extra parecem uma bênção, uma verdadeira salvação. No entanto, o quinto mito diz que carregar no botão snooze é um hábito inofensivo. Na verdade,
É uma das piores coisas que pode fazer pela sua manhã. Quando acorda pela primeira vez com o alarme, o seu corpo começa imediatamente a preparar-se para o estado de vigília, aumentando a temperatura corporal e libertando hormonas como o cortisol. Ao carregar no botão adiar, interrompe esse processo e mergulha num sono muito leve, fragmentado e de má qualidade. Quando o despertador toca novamente, poucos minutos depois, acorda de forma abrupta mais uma vez. Repetir este processo várias vezes coloca o seu cérebro e corpo num estado de confusão. Este ciclo de despertares bruscos e sono superficial é conhecido como inércia do sono. Como resultado, quando finalmente sai da cama, sente-se ainda mais fatigado e desorientado do que se tivesse levantado ao primeiro toque. Esta neblina matinal pode durar várias horas, diminuindo a sua produtividade e o seu humor. O que fazer? O método mais eficaz é desenvolver disciplina. Coloque o alarme na hora exata em que precisa de se levantar e posicione-o longe da cama. Assim, para o desligar, terá de se levantar fisicamente. Sim, os primeiros dias serão difíceis, mas muito em breve notará que as suas manhãs ficaram muito mais enérgicas. Mito número 6. Eu consigo trabalhar perfeitamente bem, dormindo apenas algumas horas. Ouvimos isto frequentemente de executivos de sucesso ou de mentes criativas que se gabam de passar a noite com apenas 4 ou 5 horas de sono. Isto projeta a imagem de um super-humano que não precisa de descanso. Mas para a grande maioria de nós, isto é um equívoco perigoso. Existe uma percentagem muito pequena de pessoas, cerca de 1%, que possuem uma mutação genética que realmente lhes permite recuperar totalmente em pouco tempo. Mas a probabilidade de você ser uma delas é extremamente baixa. Para todos os outros, a privação crônica de sono tem um efeito acumulativo. Talvez, após uma única noite com apenas 5 horas, você se sinta relativamente normal. No entanto, se isto se prolongar por uma semana, o seu cérebro começará a funcionar muito pior. Estudos indicam que, após alguns dias de sono insuficiente, as habilidades cognitivas de uma pessoa diminuem para um nível comparável ao estado de embriaguez alcoólica. O mais assustador é que você nem sequer se apercebe disto. Você habitua-se ao estado de cansaço constante e de concentração reduzida, considerando-o normal. Acredita que está a ser produtivo, mas na verdade está a cometer mais erros, a tomar decisões mais devagar e a reter informação de forma menos eficaz. Não se engane. Dormir não é algo onde se possa poupar sem consequências. Priorizar o sono de qualidade é um investimento na sua produtividade, na sua saúde e na sua segurança. O 7º mito envolve os nossos gadgets preferidos. A ideia de que ver televisão ou mexer no smartphone na cama ajuda a relaxar e a pegar no sono. Parece lógico, certo? Você deita, assiste a algo leve e, aos poucos, o sono vem. Mas, de acordo com a ciência do sono, este é um dos piores hábitos noturnos que podemos ter. O problema reside na luz azul que os ecrãs de todos os dispositivos modernos emitem. Essa luz tem um comprimento de onda curto e é extremamente eficaz em suprimir a produção de melatonina, o principal hormônio do sono. Ao detectar esta luz brilhante, o seu cérebro pensa que ainda é dia, e a ordem para dormir simplesmente não é acionada. O resultado é que demoramos mais a adormecer e a qualidade do sono é mais superficial. Mas não é só a luz. O conteúdo que consumimos também desempenha um papel crucial. Ver notícias, verificar e-mails de trabalho ou interagir ativamente nas redes sociais estimula o cérebro, forçando-o a trabalhar em vez de relaxar. Isto pode gerar estresse, ansiedade ou excitação, o que, obviamente, é contraproducente para adormecer. Para o seu cérebro, a cama deve estar associada apenas a 2 coisas: sono e intimidade. Quando a transforma num cinema, escritório ou sala de jantar, essa associação é quebrada.
o cérebro perde a noção de que a cama é um santuário de descanso. Para melhorar o seu sono, estabeleça uma regra: nada de ecrãs na hora anterior a deitar. Em vez disso, leia um livro impresso com pouca luz, ouça música calma ou tome um banho quente. Estas práticas vão ajudar o seu cérebro a fazer a transição correta para o descanso. O oitavo mito: se acordar à meio da noite, acha que deve ficar na cama e insistir em adormecer, custe o que custar. Damos voltas e voltas, olhamos para o teto, zangamo-nos conosco próprios e com a insônia, e o sono simplesmente não aparece. Parece-lhe familiar? Ora, esta tática não é apenas ineficaz, é também prejudicial. Quando fica deitado sem sono por mais de 15 a 20 minutos, o seu cérebro começa a associar a cama a um local de vigília e ansiedade. Começa a ficar estressado por não conseguir dormir, e esse estresse impede-o ainda mais de relaxar. Cria-se um círculo vicioso. A estratégia correta nesta situação é levantar-se da cama. Sim, é isso mesmo. Vá para outra divisão. Acenda uma luz fraca e ocupe-se com algo calmo e monótono. Pode ler um livro aborrecido, ouvir música relaxante, tricotar ou simplesmente sentar-se em silêncio. Evite ecrãs, luz brilhante e qualquer atividade que seja demasiado estimulante, incluindo trabalhar ou verificar o e-mail. O objetivo é desviar a sua atenção dos pensamentos sobre o sono e dar ao corpo a oportunidade de sentir sonolência novamente. Assim que sentir que está realmente a cair de sono, regresse à cama. Este método ajuda a quebrar a associação negativa de cama é igual a insônia. Ensina ao seu cérebro que a cama é um lugar reservado apenas para dormir. Portanto, da próxima vez que não conseguir dormir, não se torture. Levante-se, acalme-se e só volte para a cama quando estiver realmente pronto para adormecer. Mito número 9. A sesta é um sinal de preguiça e estraga o nosso descanso noturno. Na nossa cultura focada na produtividade, o sono diurno é frequentemente encarado com alguma vergonha, algo reservado apenas para crianças e reformados. Na verdade, uma sesta curta, ou power nap, é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e melhorar o nosso bem-estar. Muitas grandes figuras históricas, de Winston Churchill a Albert Einstein, eram grandes entusiastas do sono diurno, e a ciência comprova os seus benefícios. Uma sesta breve, com a duração de 20 a 30 minutos, pode melhorar significativamente a concentração, aumentar a criatividade, potenciar a memória e elevar o humor. Ajuda a recarregar o cérebro e a eliminar o cansaço acumulado. O segredo da sesta perfeita reside na sua duração e no seu timing. A hora ideal para esta sesta é entre a 1 e as 3 da tarde, quando os nossos ritmos circadianos naturais provocam uma ligeira quebra de energia, e a duração ideal é de no máximo 30 minutos. Se dormirmos mais tempo, corremos o risco de entrar na fase de sono profundo, e o despertar será difícil, com aquela sensação de sonolência e desorientação, conhecida como inércia do sono. Uma sesta prolongada pode, de facto, interferir com o sono noturno, sobretudo se for feita ao final da tarde. Mas um power nap curto e no momento certo não afetará a sua capacidade de adormecer à noite. Pelo contrário, dar-lhe-á mais energia para a segunda metade do dia. Por isso, deixe os preconceitos de lado, e se tiver oportunidade, permita-se esta útil recarga de energia. O 10º mito é um dos mais reconfortantes e familiares. Um copo de leite quente antes de deitar ajuda a adormecer. É uma crença que nos vem das nossas avós. A teoria é que o leite contém o aminoácido triptofano, a partir do qual o organismo sintetiza serotonina e, posteriormente, a hormona do sono, a melatonina. Teoricamente, isto está correto. O triptofano está de facto envolvido nestes processos, mas há alguns Cs. Primeiro,
A quantidade de triptofano num copo de leite é demasiado pequena para ter um efeito sonífero minimamente significativo. Para comparar, há muito mais em queijo ou peru, e, no entanto, não os consideramos soníferos. Em segundo lugar, para que o triptofano chegue ao cérebro e comece a atuar, ele precisa de atravessar a barreira hematoencefálica, competindo com outros aminoácidos presentes no leite. Isto torna a sua absorção ainda menos eficiente. Então, por que é que o leite quente realmente ajuda tanta gente? A resposta está na psicologia. Para muitos de nós, este é um ritual quente e reconfortante da infância, que associamos a carinho, segurança e ao momento de ir dormir. O próprio procedimento, aquecer o leite, bebê-lo lentamente, ajuda-nos a abrandar, a afastar as preocupações do dia e a preparar-nos para o descanso. Além disso, beber algo quente em geral tem um ligeiro efeito relaxante. Portanto, se este ritual o ajuda, força, continue. Mas saiba que a sua força não reside na bioquímica, mas sim na psicologia e no poder do hábito. É mais um efeito placebo do que um verdadeiro sonífero. O 11º mito é sobre a idade. Diz que, quanto mais envelhecemos, menos sono precisamos. Vemos muitas vezes idosos a levantar-se muito cedo e a dormir menos horas durante a noite, e daí concluímos que a sua necessidade de sono diminuiu. Isto não é totalmente verdade. A necessidade da quantidade de sono num adulto não se altera significativamente ao longo da vida, mantendo-se na mesma média de 7 a 9 horas. O que realmente muda com o envelhecimento é a estrutura e a qualidade do sono. Com o passar dos anos, o sono torna-se mais superficial e fragmentado. A proporção de sono profundo e lento, que é responsável pela recuperação física, diminui. Os mais velhos acordam mais frequentemente durante a noite devido a várias razões. Dores, a necessidade de ir à casa de banho, ou simplesmente por terem um sono mais leve e sensível. Como resultado, para atingirem a sua quota de sono, muitas vezes têm de compensar com cestas durante o dia. É por isso que pode parecer que dormem menos à noite. Além disso, muitas pessoas mais velhas experienciam uma mudança nos ritmos circadianos. O seu relógio interno começa a acelerar. Sentem-se sonolentas mais cedo à noite e, consequentemente, acordam mais cedo de manhã. Esta é uma alteração natural do envelhecimento. Assim, os idosos precisam da mesma quantidade de sono que os mais jovens, mas é muito mais difícil conseguirem-no. É crucial não atribuir os problemas de sono apenas à idade, mas sim prestar-lhes atenção. Insônia, apneia ou síndrome das pernas inquietas são condições médicas que exigem tratamento em qualquer idade, e não meros sinais normais de envelhecimento. O 12º mito que vamos desmistificar é sobre o bocejo. É comum pensarmos que, se alguém boceja, está simplesmente cansado e com sono. Embora o bocejo acompanhe frequentemente a sonolência, essa está longe de ser a sua única função. Na verdade, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre a função exata do bocejar, mas existem várias teorias principais. Uma das mais populares afirma que o bocejo é um mecanismo de termorregulação cerebral. Ao bocejarmos, inalamos ar fresco, o que arrefece o sangue que está a ir para o cérebro. Isto ajuda a manter a sua temperatura ideal de funcionamento. O cérebro sobreaquece não só por cansaço, mas também devido ao tédio, estresse ou trabalho mental intenso. É por isso que podemos bocejar numa palestra aborrecida, antes de uma apresentação importante, ou até mesmo durante um treino. Outra teoria sugere que o bocejo é uma forma de aumentar o estado de alerta. A inspiração profunda e o alongamento dos músculos do rosto e do pescoço intensificam o fluxo sanguíneo e elevam a nossa concentração por um curto período de tempo. Isto pode ser útil em situações monótonas, onde a atenção começa a desvanecer-se. Além disso, o bocejo é contagioso, e isso, segundo alguns cientistas, está relacionado com a empatia e com as ligações sociais. De certa forma,
estamos a espelhar o estado da outra pessoa. Por isso, da próxima vez que vir um colega a bocejar, não tire logo a conclusão de que ele não dormiu o suficiente. O cérebro dele pode estar apenas a tentar arrefecer ou a ganhar energia. O nosso 13º mito leva-nos diretamente para dentro da nossa cabeça. A ideia de que o cérebro descansa enquanto dormimos. Parece lógico. O corpo relaxa, a consciência desliga. Então assumimos que o cérebro também está a fazer uma pausa. Nada mais errado. Durante a noite, o nosso cérebro está em pleno funcionamento, possivelmente até mais ativo do que quando estamos acordados. Ele só está ocupado com um conjunto diferente de tarefas. Em vez de processar informações sensoriais do mundo exterior, ele dedica-se à manutenção e a uma limpeza profunda. Durante a fase de sono profundo, o cérebro limpa-se ativamente de toxinas e resíduos metabólicos que se acumulam ao longo do dia. Por exemplo, do beta-amiloide, uma proteína ligada à doença de Alzheimer. Este sistema de limpeza, chamado linfático, opera predominantemente enquanto dormimos. Além disso, a consolidação da memória ocorre durante o sono. O cérebro processa a informação recebida no dia, transferindo as memórias importantes da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ele classifica os dados, fortalece as conexões neuronais e descarta o que não é essencial. É por isso que uma boa noite de sono é crucial para a aprendizagem. E durante a fase REM, o sono de movimento rápido dos olhos, que é quando sonhamos, a atividade em certas áreas do cérebro, responsáveis pelas emoções e pela memória, pode ser até superior àquela registrada durante a vigília. O cérebro processa emoções, resolve problemas e envolve-se em criatividade. Portanto, o sono não é um repouso passivo para o cérebro, mas sim um processo ativo e vital de recuperação, limpeza e reorganização. Vamos falar agora da temperatura do quarto. Mito número 14. É prejudicial dormir num quarto frio, pois podemos apanhar uma constipação. As nossas mães e avós sempre nos embrulhavam em cobertores quentes e fechavam as janelas, com medo das correntes de ar. No entanto, a ciência moderna do sono diz o contrário. Para um sono de qualidade, o nosso corpo precisa de baixar ligeiramente a sua temperatura interna. Este processo é um dos sinais que o cérebro recebe de que é a altura de adormecer. Dormir num quarto fresco ajuda este processo natural. A temperatura ideal para dormir é considerada entre os 16 e os 19 graus Celsius. Este frescor contribui para adormecer mais rapidamente e para um sono mais profundo. Estimula também a produção de melatonina, que é melhor sintetizada no escuro e no fresco. Dormir num quarto demasiado quente e abafado, pelo contrário, impede o corpo de arrefecer. Isto pode levar a um sono agitado, despertares frequentes e a redução da fase de sono profundo. É claro que não se trata de passar frio. Deve ter um cobertor quente que lhe proporcione conforto, mas o ar no quarto deve ser fresco e arejado. Quanto à constipação, esta é causada por vírus, e não pelo ar frio em si. Pelo contrário, dormir num ambiente abafado e mal ventilado pode promover a proliferação de bactérias. Por isso, ventile o seu quarto sem medo antes de dormir e não tema o frescor. Esta é uma das maneiras mais simples e eficazes de melhorar a qualidade do seu descanso noturno. O 15º mito que vamos desmistificar mergulha-nos no mundo enigmático dos sonhos. A crença de que os sonhos duram apenas alguns segundos. Este equívoco surge porque muitas vezes só nos lembramos de fragmentos dos sonhos, e por isso parece que eles passam num instante, como um relâmpago. Na verdade, os sonhos podem ser bastante longos. Sonhamos principalmente durante a fase de movimento rápido dos olhos, ou a fase REM. Durante a noite, temos vários ciclos como este. O primeiro ciclo REM é curto, dura apenas cerca de 10 minutos. Mas com cada ciclo que se segue, a duração desta fase aumenta. Mais perto da manhã,
a fase REM pode prolongar-se por até 1 hora. Consequentemente, os nossos sonhos também se tornam mais longos e mais complexos. No total, passamos cerca de 2 horas a sonhar todas as noites, o que representa aproximadamente 1/4 de todo o nosso tempo de sono. Os cientistas que estudaram a atividade cerebral de pessoas a dormir confirmaram que os eventos nos sonhos se desenrolam aproximadamente em tempo real. Se sonha que está a andar por um longo corredor, o seu cérebro gasta para isso mais ou menos o mesmo tempo que gastaria na realidade. Mas afinal, por que é que os sonhos nos parecem tão fugazes? Em primeiro lugar, esquecemo-nos da maior parte daquilo que sonhamos. Ao acordar, podemos apenas recordar o último e mais vívido fragmento. Em segundo lugar, a lógica dos sonhos é diferente da realidade. Os sonhos podem ter mudanças de cena abruptas e saltos temporais, o que acaba por criar essa sensação de velocidade e de fragmentação. Portanto, as suas aventuras noturnas não são curtas-metragens, mas sim filmes de longa-metragem complexos, filmados pelo seu próprio cérebro. Chegamos ao mito gastronômico número 16. A ideia de que comer queijo antes de deitar provoca pesadelos. Este é um mito tão popular que já faz parte do nosso folclore. Mas será que existe alguma verdade nisso? A verdade é que não existe nenhuma ligação científica direta entre o consumo de queijo e os pesadelos. Nenhum estudo sério confirmou que um alimento específico possa ser o causador de maus sonhos. Mas afinal, de onde é que surgiu este mito? Existem algumas explicações possíveis. Em primeiro lugar, o queijo, sobretudo os mais curados, contém um aminoácido chamado tiramina. Em certas pessoas, a tiramina pode desencadear dores de cabeça e afetar a pressão arterial. Além disso, pode estimular a libertação de noradrenalina, a hormona da reação de lutar ou fugir. Teoricamente, isto pode tornar o sono mais agitado e os sonhos mais vívidos, mas isso não significa que sejam pesadelos. Em segundo lugar, e esta é a explicação mais provável, qualquer refeição pesada e gordurosa ingerida imediatamente antes de deitar pode perturbar a digestão. Isso provoca desconforto, azia ou inchaço, o que resulta num sono inquieto e interrompido. E quando o nosso sono é perturbado, tendemos a acordar mais vezes durante a fase REM e, consequentemente, lembramo-nos melhor dos nossos sonhos, incluindo aqueles que são mais desagradáveis. Desta forma, o culpado não é o queijo em si, mas sim o hábito de fazer uma refeição pesada antes de dormir. Se comer um bife gordo ou uma fatia de bolo antes de se deitar, o efeito pode ser exatamente o mesmo. Um pequeno pedaço de queijo dificilmente irá influenciar os seus sonhos, mas uma refeição copiosa, essa sim, pode ter impacto. O 17º mito diz respeito à aprendizagem. É impossível aprender o que quer que seja enquanto dormimos. A ideia de ligar um audiocurso de línguas estrangeiras durante a noite e acordar poliglota parece pura ficção científica, e assim formulada, é de facto um mito. Não conseguimos memorizar informações inteiramente novas enquanto dormimos. Para isso, é necessária a nossa participação consciente e atenção focada. Contudo, o sono desempenha um papel absolutamente fundamental no nosso processo de aprendizagem. Como já referimos, é precisamente enquanto dormimos que ocorre a consolidação da memória. O cérebro processa tudo o que estudamos durante o dia e reforça as ligações neuronais associadas a essa informação. Imagine o seu cérebro como uma biblioteca. Durante o dia traz novos livros, ou seja, novas informações. À noite, o bibliotecário, que é o sono, organiza-os nas prateleiras, cria catálogos e elimina duplicados desnecessários. Sem a presença deste bibliotecário noturno, instalar-se-ia o caos na sua cabeça e seria extremamente difícil encontrar o livro certo no dia seguinte. Além disso, estudos recentes demonstraram que o cérebro é capaz de algumas formas de aprendizagem enquanto dormimos. Por exemplo, consegue reforçar memórias que já existem,
Se uma pessoa ouvir, durante o sono, palavras que estudou durante o dia, lembrará delas com mais facilidade na manhã seguinte. Também é possível formar associações simples, como, por exemplo, ligar um cheiro específico a um som específico. Portanto, embora não consiga aprender física quântica do zero durante o sono, sem uma noite bem dormida, também não será capaz de a aprender de forma eficiente durante o dia. O sono não é um processo passivo, é um participante ativo e essencial na sua aprendizagem. O 18º mito é algo que ouvimos quase todas as noites, que o ronco alto é apenas um som desagradável e um sinal de que se dorme profundamente. Muitos encaram o ronco com humor, ou o consideram apenas uma característica inofensiva. Na verdade, um ronco alto e interrompido pode ser sintoma de uma doença grave e perigosa, a apneia obstrutiva do sono, AOS. A apneia é uma condição onde a respiração da pessoa para periodicamente enquanto ela dorme. Isso acontece porque os músculos da garganta e da língua relaxam e bloqueiam as vias aéreas. Essas paragens podem durar de 10 segundos a 1 minuto e repetir-se centenas de vezes por noite. Cada uma dessas pausas causa uma queda nos níveis de oxigênio no sangue. O cérebro dispara um sinal de alarme e a pessoa acorda momentaneamente para respirar. Embora estes microdespertares geralmente não sejam lembrados, eles destroem completamente a arquitetura do sono, impedindo o indivíduo de atingir as fases profundas e reparadoras. Como resultado, a pessoa que sofre de apneia acorda de manhã completamente exausta, mesmo que tenha dormido 8 ou 9 horas. Durante o dia, sente uma sonolência intensa, irritabilidade e tem problemas de concentração. Mas o principal é que a apneia cria uma enorme sobrecarga no sistema cardiovascular, aumentando significativamente o risco de infartes, AVCs e hipertensão. Portanto, se o seu parceiro ressona alto, especialmente se o ronco for interrompido por pausas de silêncio seguidas por um ressalto alto, isso não é motivo para piada. É um motivo sério para o convencer a procurar um médico especialista em sono. O 19º mito é uma daquelas verdadeiras lendas urbanas que nos dão arrepios. A ideia de que, em média, engolimos 8 aranhas enquanto dormimos ao longo da nossa vida. Parece assustador e, por alguma razão, muito plausível. Mas vamos ligar o modo lógico e analisar a situação. Este mito é o exemplo perfeito de como uma invenção, lançada na internet apenas por experiência, pode rapidamente se transformar num facto universal. Na verdade, a probabilidade de engolir uma aranha enquanto dormimos é praticamente zero, e explico-lhe por quê. Primeiro, a sua cama não é o lugar mais apetecível para uma aranha. Não há comida lá, como insetos, e ela está cheia de vibrações causadas pela sua respiração, batimentos cardíacos e movimentos. As aranhas interpretam tudo isso como uma ameaça. Elas vão, instintivamente, evitar uma criatura tão grande, barulhenta e quente como um ser humano a dormir. Em segundo lugar, imagine-se no lugar da aranha. Você entraria numa caverna escura e úmida, de onde sopra um fluxo de ar poderoso e saem sons altos? Duvido. A boca aberta de uma pessoa a dormir é exatamente isso. Em terceiro lugar, mesmo que um aracnídeo suicida decidisse, por alguma razão, explorar a sua boca, você provavelmente acordaria. A sensação de algo a fazer cócegas nos lábios ou na língua desencadearia uma reação reflexa imediata. Você ou o engoliria meio a dormir, ou o cuspiria, ou simplesmente acordaria. Portanto, pode dormir descansado. As aranhas têm muito mais medo de si do que o contrário, e elas não têm o menor interesse em fazer uma visita guiada pelo seu esôfago. Este mito é apenas uma história de terror, sem qualquer base na realidade. E, finalmente, o 20º mito, frequentemente retratado no cinema. Acordar um sonâmbulo é fatalmente perigoso. Existe a crença de que, ao despertar alguém durante o sonambulismo,
essa pessoa pode sofrer um ataque cardíaco, entrar em choque ou até mesmo enlouquecer. Isto é um grande exagero. Na verdade, não existe qualquer perigo de morte em acordar um sonâmbulo. No entanto, ainda assim não é recomendado fazê-lo, mas por motivos diferentes. O sonambulismo ocorre durante a fase do sono mais profundo, o sono de ondas lentas. Se despertar a pessoa bruscamente nesse momento, ela ficará extremamente desorientada, assustada e confusa. Imagine que adormeceu na sua cama e acorda na cozinha ou num corredor, e alguém o está a abanar. A reação pode ser imprevisível. A pessoa pode assustar-se, gritar ou até reagir com agressividade, sem perceber o que está a acontecer. Este estado de confusão e desorientação pode durar alguns minutos. O maior perigo para o sonâmbulo não é o despertar, mas sim a possibilidade de se magoar durante o seu passeio. Pode tropeçar, cair das escadas, sair para a rua ou até tentar conduzir. Portanto, se encontrar um sonâmbulo, o mais correto e seguro a fazer não é acordá-lo. Em vez disso, deve guiá-lo de volta para a cama, de forma calma, usando um tom de voz suave e sem fazer movimentos bruscos. Geralmente, eles obedecem facilmente e, assim que chegam à cama, continuam a dormir. Só se deve despertar a pessoa bruscamente se estiver em perigo iminente. Em todos os outros casos, o melhor é garantir a sua segurança e encaminhá-la suavemente para o quarto. Então, no fim das contas, quase tudo o que pensávamos sobre dormir estava errado. Desde a ideia de recuperar o sono ao fim de semana, até aquele, aparentemente, inofensivo copo de vinho antes de deitar, estamos rodeados de equívocos que nos impedem de viver plenamente. A principal mudança de paradigma em toda esta história é a percepção de que o sono de qualidade não é um luxo, mas sim uma necessidade vital, tal como comer ou beber água. E pode e deve ser gerido com base em conhecimento sólido e não em mitos. Juntos, desmistificamos 20 mitos, e agora você sabe que um horário estável é mais importante do que dormir muito ao fim de semana, que o álcool é um inimigo e não um amigo do seu descanso, e que a luz azul do seu telemóvel realmente perturba o sono. A principal conclusão é: ouça o seu corpo e crie rituais corretos e saudáveis para ele. Obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Espero sinceramente que lhe tenha sido útil. Se aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para não perder outras revelações. E agora, a pergunta principal: qual destes 20 mitos o surpreendeu mais? Ou talvez conheça outro equívoco sobre o sono que não mencionamos? Escreva sobre isso nos comentários. Vamos debater.